Thierry Henry finalmente quebrou o silêncio. E o que ele disse sobre o caso envolvendo Vinícius Júnior não foi apenas um gesto de solidariedade. Foi uma declaração direta, pesada e desconfortável. Principalmente porque ela não se limita ao episódio do momento. Ela questiona como o futebol inteiro reage a situações de racismo, mostrando falhas estruturais, sociais e emocionais. E quando um dos maiores jogadores da história da Premier League diz "já basta", não é só desabafo. É posicionamento histórico, profundo e cheio de significado. Ele força o futebol a olhar para si mesmo, para suas estruturas e narrativas, e nos faz questionar: até quando vamos aceitar que episódios como este se repitam? Henry começou dizendo algo simples, mas carregado de significado. É cansativo. É 2026 e ainda estamos falando disso. Essa frase resume anos de repetição de incidentes com Vinícius Júnior. Não é apenas um episódio isolado em Lisboa. São mais de 20 casos documentados em 8 anos no Real Madrid, cada um com nuances próprias, mas todos com o mesmo denominador: racismo dentro e fora de campo. Quando ele fala em exaustão, não é só física, é emocional. É a frustração de ver a mesma situação se repetir de forma estrutural, sem aprendizado ou consequência real. Henry contextualiza a luta histórica. Gerações antes dele trabalharam duro para que jogadores pudessem apenas jogar, sem se preocupar com ataques raciais, ameaças ou olhares de reprovação da torcida e da mídia. E ainda assim, a repetição mostra que essas lutas não foram totalmente vencidas. Ele fala sobre linha histórica. Não é um incidente isolado. É um ciclo que insiste em se repetir. E ele está cansado de assistir a isso. Henry detalha o impacto disso para um jogador. A pressão psicológica, a vigilância constante, o medo de ser alvo e a sensação de que o erro nunca está no agressor, mas sim no denunciado. Essa é a exaustão que ele menciona. Ele ainda ressalta que o futebol evolui em várias áreas: marketing, tecnologia, treinamentos, finanças, mas a cultura de racismo persiste, escondida ou ignorada, como uma sombra que segue os jogadores em todos os estádios da Europa. Henry acrescenta que não basta apenas punir quando algo ocorre. É necessário mudar a mentalidade dentro de clubes, federações e torcidas e criar protocolos que funcionem de verdade. Ele critica a superficialidade de algumas respostas institucionais, que muitas vezes apenas simulam preocupação sem atacar o problema de fundo. Henry diz: "Eu consigo me identificar com o que Vinícius sente. Eu estive lá." Essa frase dá autoridade moral ao que ele fala. Não é um comentário superficial. Ele fala como testemunha, não como comentarista. Como alguém que entrou em campo, já sentiu o silêncio do estádio, a solidão de denunciar algo e ser questionado. Henry menciona solidão. Essa palavra carrega peso enorme. Não é apenas ausência de apoio. É a sensação de que, mesmo cercado de pessoas, você precisa provar que o que sentiu é real. Henry lembra que a experiência pessoal muda a visão do mundo. Quando alguém passou por isso, entende nuances que outsiders não captam, como microagressões, olhares, comentários velados ou ataques nas redes sociais. E Henry quer que todos compreendam que não se trata de exagero, mas de uma realidade estrutural, onde a vítima muitas vezes é acusada de provocar ou exagerar o que aconteceu. Henry detalha ainda que Vinícius, como jogador negro em clubes europeus, enfrenta uma combinação de racismo histórico e moderno, que mistura atitudes de torcedores, postura de rivais e interpretação da mídia. E essa complexidade torna o episódio mais grave, porque vai muito além do que qualquer câmera consegue registrar. Henry também fala sobre a resiliência que se cria nesse processo. A necessidade de aprender a lidar com ataques, manter performance e foco, enquanto se enfrenta um sistema que muitas vezes falha com você. Essa camada emocional é algo que apenas quem passou por isso no campo de jogo consegue compreender plenamente. Se você gosta de análises que vão além da notícia e mostram o que acontece por trás das câmeras, já se inscreve no canal agora.
Aqui, a gente discute não só o que acontece em campo, mas o que acontece fora dele, nos bastidores e na estrutura do futebol, com impacto direto na vida dos jogadores. Henry questiona: por que você cobre a boca se não tem nada a ocultar? Cobrir a boca não é detalhe, é sinal de consciência, de que o que foi feito não poderia ser exposto abertamente. Quando Henry chama isso de covardia, deixa claro, não é um mal-entendido, é um ato consciente, feito com plena noção de sua gravidade. Ele adiciona que esse comportamento reflete uma cultura de silêncio e impunidade no futebol, e que atitudes assim perpetuam um ciclo de racismo estrutural, que passa de geração em geração de jogadores, torcidas e dirigentes. José Mourinho disse que há algo errado porque incidentes assim acontecem em todos os estádios onde Vinícius joga. Essa frase muda o foco, transforma a responsabilidade do ato em contexto de repetição, e não no que foi dito de fato. A pergunta deixa de ser, o que foi dito? E passa a ser, por que isso sempre acontece com ele? Essa mudança parece pequena, mas é estrutural. Transforma um ato isolado em narrativa de provocação, desviando o foco da vítima. Mourinho ainda trouxe outra linha de argumentação. As comemorações de Vinícius, segundo ele, poderiam provocar reações adversas. Esse tipo de declaração é delicada. Quando o comportamento da vítima entra como explicação do ato, o debate deixa de ser sobre o ocorrido e passa a ser sobre responsabilidade narrativa. E ele adicionou o argumento do Eusébio, dizendo que o Benfica não poderia ser racista porque sua maior lenda era negra. Uma linha de defesa histórica que tenta transferir um problema contemporâneo para um símbolo do passado. Vincent Kompany respondeu com autoridade. Ele não fala apenas como treinador. Foi zagueiro, capitão, líder e um líder negro dentro do futebol europeu, que conhece os bastidores, os vestiários e as pressões de denunciar racismo. Ele rebateu 3 pontos principais. 1. Ataque ao caráter de Vinícius. Kompany disse que acusar a vítima de provocar a reação é errar a estrutura, e não apenas a opinião. 2. Uso de Eusébio como argumento. Kompany perguntou, você estava lá para ver o que ele passou nos anos 60? Você entende o contexto histórico real? 3. Falta de empatia. Para o belga, líderes devem proteger a vítima, não descreditá-la. Ele lembrou que dentro do vestiário e do futebol europeu, denunciar racismo muitas vezes vira narrativa contra quem denuncia, e não contra quem comete o ato. O roteiro continua detalhando investigação UEFA, repercussão institucional, histórico de casos de racismo, impacto emocional, microganchos, fechamento, perguntas retóricas e chamada para reflexão sobre o futebol que queremos. A UEFA abriu uma investigação formal. O protocolo antirracismo foi ativado, interrompendo o jogo por cerca de 10 minutos. Isso não acontece por qualquer motivo. Significa que o episódio foi considerado grave institucionalmente, com potencial de sanções severas, incluindo suspensão de jogadores ou punições ao clube. Mas mesmo assim, o debate público rapidamente mudou de foco, de o que foi dito para como Vinícius se comporta ou por que isso acontece com ele. Henry e Kompany criticam essa mudança de narrativa, porque transforma a vítima em responsável pela agressão. A pergunta central que fica é, se houve protocolo, se houve denúncia, se houve investigação, por que o debate não é sobre o ato de racismo em si? Mourinho também sugeriu que as comemorações de Vinícius poderiam provocar reações adversas. Henry rebateu prontamente. Nada, absolutamente nada justifica ser chamado de macaco. Essa frase fecha qualquer porta para justificativas que desviam a atenção do agressor para a vítima. Henry reforça que o comportamento de um jogador nunca deve ser usado como explicação para racismo, por mais provocativo que pareça. O ponto central, a responsabilidade é de quem comete o ato, não de quem o sofre. Mourinho afirmou que o Benfica não poderia ser racista por ter Eusébio, uma lenda negra. Kompany rebateu com contundência. Você estava lá para ver o que ele passou nos anos 60? Você entende o contexto histórico real?
Ele desmonta o argumento de símbolo histórico como prova de inocência. O passado não anula episódios atuais. A sociedade muda, mas o racismo também evolui, e cada episódio precisa ser analisado no presente. Company enfatiza que denunciar racismo no futebol europeu não é simples. Ele já foi capitão, zagueiro e líder de equipe. Sabe como o vestiário reage, como a mídia interpreta e como a narrativa pode rapidamente virar contra quem denuncia. Para ele, atacar o caráter de Vinícius é um erro estrutural, não é opinião, é uma falha no sistema de proteção do jogador. E a liderança, segundo Company, exige empatia, coragem e postura proativa para proteger os atletas. Se houve protocolo, se houve denúncia, se houve investigação, por que o debate mudou para comportamento do jogador? Microganchos. Isso acontece apenas com Vinícius? Outros jogadores negros já enfrentaram a mesma narrativa?